Olá, atleticanas e atleticanos. Remo 2, Atlético 1. Que loucura que é esse campeonato. Bastava uma vitória do Atlético hoje para ser o segundo colocado na classificação dessa Série B. Mas como perdeu, estamos aí na sexta colocação. Restam 7 rodadas. Dá tempo sim de fazer muita coisa, dá tempo até de ser campeão. Basta o Atlético querer. Acho que o Atlético até quer ser campeão, mas logicamente que a prioridade é ficar no G4, na classificação final. Porque aquele famoso clichê, os 4 primeiros da Série B são os 4 campeões. Por uma questão protocolar, tem o troféu para quem terminar em primeiro. Principalmente porque o novo calendário para o ano que vem, mais do que nunca, deixa essa Série B dessa forma. Ou seja, as equipes que as primeiras 4 colocadas, no caso, supondo que seja Atlético, Curitiba, o Goiás e o Criciúma, essas equipes elas indo para a Série A, ou qualquer as outras equipes, qualquer equipe que for para a Série A, tem garantido aí Copa do Brasil, participação na Copa do Brasil e até numa fase bem adiantada. Então, mais do que nunca, devido ao calendário do ano que vem, hoje essa Série B, o campeão praticamente não tem, assim, só vai levar o troféu, mas não vai ter nenhum benefício a mais além disso. Então, aquele velho clichê dos 4 campeões, mais do que nunca vai funcionar esse ano. Mas olha só, o Atlético foi totalmente infeliz nesses 2 jogos fora de casa, esses 2 jogos, o primeiro lá em Goiás, contra o Atlético Goianiense. Esse jogo do Atlético Goianiense eu já comentei aqui, mas lembrando que nesse jogo do Atlético contra o Atlético Goianiense, o Dragão foi melhor que o Atlético, mereceu a vitória, não por 3-0, ali são contingências do futebol, mas mereceu a vitória, porque foi melhor, jogou mais, um futebol muito mais vistoso, né? Então o Atlético, além de não ter jogado bem, o Dragão jogou bem e mereceu a vitória. Agora, nesse jogo contra o Remo, o Atlético praticamente não jogou bem, né, no primeiro tempo. Primeiro tempo que o Atlético no esquema 4-3-3 do seu Odair Hellmann, foi um esquema até natural, porque o Atlético não pôde contar mais com 3 zagueiros, por causa da expulsão do Léo Pelé no último jogo. Então, ali no meio de campo, o Atlético até teve um jogador a mais, um jogador, um volantão ali, um quebrador de bola que foi Filipinho, ao lado do Patrick, que também é outro quebrador de bola, mas quase não apareceu no jogo no primeiro tempo, tanto é que no segundo tempo ele nem voltou para o segundo tempo, e o Zapelli ali na criação. Então, o Atlético num primeiro tempo, não que o esquema 4-3-3 tenha sido um esquema covarde, porque lá na frente tinha lá o Luiz Fernando, jogador que para mim não é jogador pelo Atlético, mas não adianta falar do Luiz Fernando, do Patrick e do Mendonça, porque, como eu falei, é caso de amor envolvido entre eles e o Dari Hellman, né? E então esses 3, o Luiz Fernando, o Viveiros, esse sim, esse é um baita jogador. E mais o Mendonça lá na frente, o meio de campo ali com o Zapelli, Patrick, Filipinho, isso no primeiro tempo. As laterais com Benavides e pasmem senhores, Fernando na lateral, Fernando na lateral esquerda, um jogador completamente fora de sintonia com ele mesmo, com o futebol, com tudo, um jogador limitadíssimo, sendo que você tem à disposição Léo Derek. Léo Derek foi lá para Belém, entrou só no segundo tempo, mas poderia ter iniciado o jogo, né? Mas aí você tem o Odair Hellmann, e daí não é surpresa nenhuma você ver um lateral como o Fernando em campo. Tanto é que o primeiro gol da equipe do Remo saiu do lado do Fernando. Bola cruzada,
o jogador só deu uma chapa na bola ali em diagonal, com o Fernando na jogada ali, né? A zaga toda também na jogada, e o cara foi muito feliz e fez o primeiro gol da equipe do Remo. E a zaga composta com só dois zagueiros, com o Aguirre e com o Arthur Dias. Não foram bem, porque foram 2 gols novamente de bolas cruzadas, né? Então, quando você toma gol de bolas cruzadas, é porque a zaga, ela, em algum momento, ela falhou né, nesse lance, né? Nesse quesito bola cruzada. Se tomar gol de bola cruzada, a zaga, ela com certeza em algum momento falhou. E foi o que aconteceu hoje, porque no segundo gol, já lá no segundo tempo da equipe da equipe do Remo, né? O segundo gol do Remo também foi bola cruzada, e ali, como é que eu vou explicar? Ali os zagueiros estavam marcando bem, porque eram só 2 zagueiros, não eram 3 zagueiros. Só que o cara entrou pelo meio, e quem tinha que vir acompanhando pelo meio era o seu Speed Mendonça, que dessa vez de speed não teve nada, não teve velocidade nenhuma para acompanhar o cara, evitar que o cara cabeceasse sozinho ali a bola, né, na forquilha do Santos, que nada pôde fazer, e a equipe do Remo fez o segundo gol. Mas ali aí eu já estou falando no segundo tempo. Então o primeiro tempo, deixa eu voltar um pouco para o primeiro tempo, que, como eu falei para vocês, o esquema 4-3-3 não é um esquema covarde, mas a forma que o Atlético jogou foi totalmente covarde, porque o Atlético ficou esperando a equipe do Remo, e venhamos, uma equipe bem limitada, uma equipe bem limitada, o Atlético ficou esperando, e no primeiro tempo o Atlético foi a equipe que mais fez o goleiro, o Rangel, trabalhar. O goleiro da equipe do Remo foi o que mais trabalhou no primeiro tempo. Logo no início do jogo, o Zapelli, vindo pelo meio, acerta um belo chute e uma bela defesa do Rangel. Depois o Viveiros, no chute em diagonal, fez o Rangel fazer uma outra baita defesa. Isso tudo no primeiro tempo. Então o Atlético, no primeiro tempo, foi a equipe que finalizou, mesmo esperando o Remo. O Atlético que foi a equipe que finalizou nos contra-ataques, né? Mas um contra-ataque do Atlético não com aquela velocidade toda. Um contra-ataque até lento, mas o Remo, de tão, assim, uma equipe tão fraca, que permitiu o Atlético praticar esse contra-ataque lento no primeiro tempo e finalizar e fazer o goleiro remista trabalhar. Mas quem fez o gol, e o que vale a bola na rede no primeiro tempo, foi a equipe do Remo. No finalzinho, aos 47 minutos, já nos acréscimos, a bola vindo alçada lá para o lado esquerdo da defesa do Atlético, Fernando na jogada, os zagueiros também na jogada, mas o cara deu um chute bem feliz, né? O cara foi muito feliz no chute com a intensidade e com a colocação certa. O Santos foi até no canto do Santos ali, mas foi a bola muito bem colocada. Passou, entrou para o gol. Como eu falei, o lateral Fernando estava na jogada. E 1-0 para o Remo no primeiro tempo. Falando do lateral Fernando, ele tem muita dificuldade em marcar, ele tem muita dificuldade em apoiar. Ele até conseguiu fazer alguns cruzamentos, mas quando ia para frente, ele até fez alguns cruzamentos, só que nas mãos do goleiro Marcelo Rangel. E acertou um cruzamento na cabeça do Viveiros, né, no primeiro tempo, mais nada. Então, sendo que já o Léo Derek, que é um lateral muito mais intenso ofensivamente e muito mais preciso defensivamente, o Oderham só colocou no segundo tempo, já quando estava 1-0 para o Remo. Né? Só que pelo menos o Oderham fez o correto, ele mudou já do intervalo do jogo, ele já sacou o Fernando, sacou o Patrick, que praticamente não tocou na bola no primeiro tempo, o seu Patrick. O Patrick foi uma figura decorativa no primeiro tempo, não tocou na bola. Então o Zapelli isolado no meio de campo, como é que você vai exigir do Zapelli? Como é que você vai falar, o Zapelli está dormindo muito? Pô, o cara sozinho ali no meio de campo, né? Ele tendo que daí municiar o Viveiros, né?
Daí ele tem ali um Patrick, que praticamente se escondeu do jogo. Tem um Mendonça, que é uma no cravo, outra na ferradura. Um cara que não sabe nem tocar uma bola, não sabe receber uma bola, ele só corre. Então o Zapelli jogou no primeiro tempo, do meio de campo ali, isolado. No segundo tempo, o Der Hellmann corrigiu ali a escalação no meio de campo, ele tirou o Patrick, colocou o Dudu, né, outro jogador que era para ter começado, e aliás um dos principais jogadores do Atlético, do meio de campo, o Dudu. O cara começa no primeiro tempo, no banco de reservas no primeiro tempo, sendo que a escalação correta já era para iniciar com o Dudu, já era, né, para iniciar o Dudu, que entrou no lugar do Patrick, né? Então daí entrou o Dudu, que já era para ter iniciado no primeiro tempo, ele entra só no segundo tempo, mas pelo menos já entrou no intervalo, né? O Der Hellmann não esperou aqueles 10, 15 minutos protocolares para depois começar a fazer as alterações. Dessa vez, pelo menos isso, ele corrigiu o erro já no intervalo. Ele sacou o Patrick, colocou o Dudu, né? Ele colocou também ele sacou o Fernando e colocou o Léo Derek. Ou seja, Dudu e Léo Derek já eram para ter iniciado o jogo, mas entraram só no segundo tempo, mas pelo menos entraram desde o início no segundo tempo. Então, o Der Hellmann, não que ele fez uma tacada de mestre, ele apenas corrigiu um erro dele. Então, todo treinador que, quando substitui e acerta, é porque ele começa errado. Então, ele começa errado para depois acertar. Foi isso que aconteceu com o Der Hellmann. Porque a equipe do segundo tempo ela foi dominante, ela começou em cima do Remo, e o Atlético começou em cima para buscar esse empate a todo custo, e o jogo estava mostrando isso, que o Atlético mais cedo ou mais tarde ia conseguir o empate. E o Atlético ali martelando, 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 o Viveiros, um excelente jogador, centroavante, se tecnicamente ele não é lá essas coisas, mas a luta, né, o empenho dele acaba apavorando qualquer sistema defensivo, e o primeiro gol saiu com o Viveiros ali incomodando a defensiva do Remo, o Viveiros levando essa bola, brigando por essa bola ali com a defensiva do Remo, ele rouba essa bola, sai um cruzamento, ele primeiro, essa bola vem lá para a direita, vai lá para o Viveiros, ele cruza a bola, mas como não tem ninguém no meio para entrar no meio para botar essa bola para dentro, essa bola vai lá pro outro lado, para o Benavides, que acertou o cruzamento, né, a volta do cruzamento para a área, na cabeça do Luiz Fernando, que foi a única participação do Luiz Fernando boa no jogo, e talvez a única vez que ele participou no jogo, que o Luiz Fernando é outro atacante que não aparece no jogo, e quando aparece erra todas, mas dessa vez ele apareceu acertando uma baita de uma cabeceada no gol ali, mas o Marcelo Rangel, que foi o nome do jogo, que foi o melhor jogador em campo, fez uma excelente defesa, só que na volta, no rebote, a bola sobra para quem? Para quem entrou, para o Dudu, que estufou ali, chutou uma bola no alto, a bola bate no travessão, estufa a rede, e o Atlético empata em 1-1. E o Atlético continua em cima da equipe do Remo. Ali já era, quando o Atlético empatou, já eram 20 e poucos minutos, eu acho que próximo dos 25 minutos. E o Atlético continuava em cima e dava a entender que o Atlético iria fazer a virada do jogo. Mas, num lance em que, numa desatenção ali da marcação ali no meio de campo, já que quando você joga com dois zagueiros no meio de campo, tente ficar atento na marcação quando a equipe adversária retoma a bola, e foi o que aconteceu. A equipe do Remo, o Atlético, vai ao ataque, perde essa bola, a equipe do Remo vem num contra-ataque, a zaga bem posicionada, cada um marcando o seu, mas a bola passa pelo meio ali do sistema defensivo do Atlético, dentro da grande área, e aparece ali o
o jogador remista para cabecear bem essa bola, bem certeira na forquilha do Santos. Nada pôde fazer. E quem poderia fazer alguma coisa e não fez era o Speed Mendonça, que estava acompanhando esse jogador, mas ele simplesmente parou na jogada, não conseguiu acompanhar o cara, e o cara cabeceou, veio sozinho, apareceu sozinho ali, fez Remo 2-1. E depois o jogo ficou muito parado. Olha, como o futebol brasileiro é chato, né? É um futebol chato, que como para o jogo, para demais. Olha, desanima o futebol brasileiro, desanima. Olha, para bater lateral é demorado, para bater falta então nem se fala. É jogador que cai, jogador que finge que tomou porrada na cara, jogador que finge que está com dor na perna. O jogo para demais e desanima você assistir jogo aqui no futebol brasileiro, principalmente na Série B, então. Série A é uma porcaria, Série B é uma porcaria ao quadrado. Então é desanimador o futebol brasileiro. Eu sei que eu estou saindo um pouco do jogo, de analisar o Atlético. A equipe do Remo, né, praticamente, o que eu posso dizer que é uma equipe fraca, né, com alguns jogadores interessantes. Tem um artilheiro ali que entrou e até fez algumas jogadas, mas perdeu o pênalti. Que inclusive passou aqui pelo Atlético, né, que foi o jogador Pedro Rocha, né? Perdeu um pênalti. Ele fez a jogada até do gol, acho que foi ele que lançou a bola para a cabeceada do segundo gol do Remo, mas ele levou. Não demorou muito tempo, o Atlético em cima do Remo, mas o Remo novamente num contra-ataque, num lance rápido, o jogador remista, o Pedro Rocha, dentro da área, quando foi finalizar, levou um rapa ali do Aguirre, do zagueiro Aguirre, pênalti, que o zagueiro, para mim, ali, ele tocou a bola primeiro até a Ana Paula, ali na transmissão da Rede TV, ela que analisa a arbitragem, ela falou que o Aguirre tocou a bola e na continuidade, pá, pegou o Pedro Rocha. Então, eu não sei se pela regra, né? Ela diz que pela regra, você tocando a bola primeiro, não é pênalti. Mas dizem também, e eu não vi, que ali a cintura do Aguirre tocou também no corpo do jogador. Então, eu não sei o que houve ali. Mas o juiz deu pênalti, mas o Pedro Rocha perdeu. O Pedro Rocha, como é o artilheiro da equipe do Remo, e estava vindo de contusão, ele queria marcar o gol dele, né? Mas não marcou. Ele bateu um pênalti, ele tirou muito a bola para o canto esquerdo, para o canto direito, né, da meta do Santos. Santos estava na bola também, acho que se a bola não vai fora, o Santos pegava essa bola. A bola tocou na trave, pelo lado de fora ali do poste, foi para fora. Então poderia ter sido até 3-1. Mas depois disso, o Atlético continuou em cima. O goleiro remista, o Marcelo Rangel, fazendo defesas espetaculares. No final do jogo, no último minuto dos acréscimos, que o juiz deu 8 minutos de acréscimo, depois mais 2. Mas nos primeiros 8 minutos, né, nos acréscimos ali, o Atlético também com o Viveiros, o Kevin Velasquez, que também entrou no jogo, era um jogador que para mim poderia ter começado até no lugar do Speed Mendonça ou no lugar do Luiz Fernando, né? Ou o Leozinho, que entrou também, poderia ter começado o jogo no lugar do Speed Mendonça ou no lugar do Luiz Fernando. Então tem o Odair Helman tem o cardápio ali à vontade para ele, né? Lógico, não poderíamos contar com o Julimar por motivo de contusão, com o Esquivel, né? O Esquivel, o lateral, que também é zagueiro por motivo de contusão. Então são 2 desfalques de 2 jogadores praticamente titulares. O Julimar nem tanto titular, porque o Odair Helman é teimoso. Ele mantém ali a questão de muito amor envolvido com o Patrick, e principalmente na posição do Julimar ali, o Speed Mendonça e o Luiz Fernando, né? Mas o Atlético poderia ter empatado esse jogo. Eu acho que realmente, né, o resultado mais correto, não vou dizer justo, porque para mim
todo resultado do futebol é justo. Por quê? Porque se não houver interferência externa no resultado do jogo, não tiver erro de arbitragem, não interessa a equipe que atacou mais, meteu bola na trave, perdeu gol daqui, gol dali. Se a outra equipe que é bombardeada vai lá e na única chance que tem vai lá e faz o gol e vence o jogo, é justo o placar. É justo. Né? Só que não merecido. Então tem a justiça e o merecimento. Eu acho que o placar, a vitória do Remo foi justa? Foi, porque fez 2 gols, o Atlético fez um só. Merecida? Daí não. Merecida não foi porque o Atlético, mesmo num primeiro tempo jogando de forma covarde, ainda assim foi melhor, porque foi a equipe que mais finalizou no primeiro tempo e que fez o goleiro Marcelo Rangel trabalhar no primeiro tempo. E no segundo tempo, então, nem se fala. O Atlético bombardeou a equipe do Remo, mas não fez o gol. E o Remo foi lá, fez o segundo e teve a chance clara de fazer o terceiro no pênalti perdido. Então, resumidamente, faltam 7 rodadas. A próxima rodada é aqui em Curitiba, né? Em Curitiba, na Arena do Atlético, diante da equipe do Avaí. O Avaí que venceu o seu jogo em casa, diante do Volta Redonda, por 3-0. Então o Avaí ele vem um pouquinho mais tranquilo, né? Porque ele já está com 43 pontos, precisa de apenas mais 2 pontos para garantir a permanência na Série B. Então acredito que é um jogo que o Atlético possa entrar muito mais intenso, com muito mais interesse com o Avaí nesse jogo, e jogando em casa. E se o Odair Hellmann escalar de forma minimamente correta, ele consegue esses 3 pontos, ele vai a 51 pontos. Depois é o Atletiba, e eu acho que dependendo do resultado que o Curitiba tiver no seu próximo jogo, ele também vai entrar ou de salto alto, né? Ou vai aliviar o pé, mas mesmo o Curitiba querendo jogar sério, é uma equipe pragmática. O Moser, ele coloca o Curitiba, mesmo jogando em casa, ele entrega a bola para o adversário, o Curitiba fica fechadinho ali e tenta só fazer o gol, né, no contra-ataque, numa bobeada do adversário. É assim que o Curitiba vem jogando. Só que daí ele vai pegar um Atlético, que o Atlético, se você deixar o Atlético com a bola, o Curitiba vai ser penalizado, porque o Atlético tecnicamente, individualmente, é muito mais time que o Curitiba. Então, né, mas para falar do Atletiba, eu vou falar só quando tiver a rodada do Atletiba, daqui depois dessa rodada contra o Avaí, né, a sétima, faltam 7 jogos, quando faltarem 6 jogos, e o próximo daí será o Atletiba, daí a gente vai conversar mais sobre isso. Então, a situação ainda ela não é desesperadora, porque tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Porém, o desespero vem para mim quando eu sei que o técnico é um Odair Hellmann, que insiste nos erros, né, em manter alguns jogadores, que só vez ou outra esses jogadores corresponderam, mas eu acho que é um custo-benefício muito baixo, muito pequeno, para você manter o Patrick de titular, Luiz Fernando e Speed Mendonça, sendo que você tem opções bem melhores no elenco, né? Mas é isso aí, eu não tenho como eu pedir agora a saída do Odair Hellmann, porque faltam só 7 jogos. Ele, bem ou mal, ele conseguiu. Tá passando o bombeiro aqui, ó. Passando o bombeiro. Infelizmente, algum evento aí, né? Passando o bombeiro. Acho que não é pro Atlético esse bombeiro aí, que a situação do Atlético ainda não é tão assim desesperadora. Mas, como eu falei, o Atlético com o Odair Hellmann conseguiu 7 vitórias, ainda é a melhor equipe do segundo turno, né? Então tem que ir até o final assim e torcer muito para que dê certo e o Atlético volte
pro G4, de repente já na próxima rodada, porque o Criciúma vem patinando, né? Goiás vem patinando. Como eu falei, olha que loucura que se o Atlético vencesse hoje o Atlético seria o vice-líder da competição. Então essa é a Série B. A Série B é essa loucura, é essa mediocridade, o Atlético tendo a melhor estrutura, o maior investimento no elenco, os melhores jogadores, até mesmo com jogadores horríveis para o Atlético, que são jogadores horríveis, caso do Patrick, Luiz Fernando, Speed Mendonça, mas como falo sempre aqui, esses jogadores nas outras equipes seriam titulares, né? Mas mesmo assim o Atlético não consegue uma certa tranquilidade na questão de classificação, já antecipadamente, porque o seu treinador comete erros, sua diretoria comete erros, mas agora estamos aí na reta final e em vista do que estava há pouco tempo atrás, há uns 2 meses atrás, quando eu achava que não tínhamos mais chance nenhuma, que o nosso campeonato seria só apenas cumprir tabela, ainda não é essa situação. Então o Atlético torcer para que dê tudo certo. Ó, agora está passando um caminhão aqui na frente. Infelizmente o meu estúdio não tem, entre aspas, não tem isolamento acústico. E é isso aí. O Atlético está assim, eu estou assim, está todo mundo sem rumo, mas o Atlético ainda tem rumo. Está no rumo, mas tem que abrir os olhos. E com muita fé aí nos jogadores, nessa comissão técnica burra, mas que vinha tendo sorte, né? Hoje, essa comissão técnica, para o jogo de hoje, ela foi burra e covarde, principalmente no primeiro tempo, mas não tem mais o que dizer, né? Então é aguardar a próxima rodada contra o Avaí, torcer para que o Atlético vença, volte ao G4 e não saia mais, e depois é o clássico. Falou? Grande abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, que talvez possa ser um vídeo feliz ou mais desesperador.